A gente pensou no Sim. seguinte, para que esse Geocast não tivesse 8 horas e meia de duração, a gente pegou algumas distros que a gente já fez review aqui no canal, tanto no Labs quanto no GeoLinux, ou que a gente já escreveu sobre, ou que a gente conhece um pouco mais a distro, até para a gente ter o que falar também, né? Porque se a gente pega aquela distro lá, o Puri Puri Linux da Indonésia, sei lá, quem já usou esse negócio aqui? O que a gente pode falar sobre ela? Aí fica meio difícil, né? Fica uma brincadeira meio vazia. Essas que estão aqui são algumas que vocês vão reconhecer, isso é interessante também. A gente conhece e a gente vai poder falar a respeito. E, sim, faltaram um monte. E vocês podem deixar aí nos comentários de maneira gentil as que vocês gostam e até compartilhar seu próprio tier list também. Quem estiver só ouvindo vai perder um pouco do apelo visual que essa brincadeira tem. Se puder, assista no YouTube e tal, vai estar disponível para você dar uma olhada. Mas depois a gente vai falando no tier list, no final a gente diz que distribuição ficou em cada um dos tier lists, alguma coisa assim, para você que está ouvindo conseguir compreender também. Nós vamos falar da distro que nem é distro ainda. Nós vamos falar do SteamOS. Ele é uma distro que está disponível pro Steam Deck, especificamente. Sim. Que há promessas de ter uma imagem para você instalar no PC. Existe o HoloEyes, mas não é o mesmo projeto, literalmente, né? E assim, o Steam Deck e por tabela o SteamOS, eles realmente mudaram toda uma parte do mercado para o mundo Linux, assim, inegavelmente. Por conta do SteamOS, existem certos padrões hoje em dia. Sim. É um sistema que desenvolveu interfaces novas, compositores novos, etc. Eu achei ele bem relevante, porém ele ainda tem esse uso restrito. Se ele fosse possível de instalar em qualquer máquina hoje, o SteamOS da Valve, não o HoloEyes, que é uma compilação a partir dos fontes dele, a gente poderia fazer uma análise mais justa para colocar num tier mais alto. Mas eu acho ele bem relevante ainda assim. Eu colocaria entre um C e o B, eu acho, porque ele é muito bom para o que se propõe, mas como ele não pode ser usufruído por todos, ele talvez tenha esses gaps. Eu vou deixar ele no B. Deixa ele no B, eu acho que está de bom tamanho. É um ótimo sistema operacional Linux para o Steam Deck, especificamente. É uma experiência muito legal no HoloEyes, apesar de não ser o mesmo, você dá para ter uma noção de como ele funciona. Para jogos, especificamente, esse é de fato um sistema para jogos, que tem um motivo para ser um sistema para jogos, então para mim ele ficaria ali no B, eu acho, hoje em dia. Só ele não é totalmente open source, né? Que é uma coisa que curiosamente o pessoal não reclama. Quando a Valve distribui software proprietário, nunca é um problema, né? Eu acho que eu deixaria no B também. Eu acho que é uma distro muito boa pro que se propõe, obviamente. Tipo, eu acho que aí é uma distro gamer que faz sentido, porque ele não é só, tipo, modificações num kernel, por exemplo, que quando a gente faz teste de benchmark nem impacta tanto. Ou tipo, um software pré-instalado. Não, ele entrega um workflow completamente diferente, sabe? A importância dele é muito grande, porque ele fez muita gente ter contato com Linux, usar Linux no dia a dia. Pessoas que falavam que jamais usaria Linux, pessoas que jamais se imaginavam usando Linux, pessoas que não têm a mínima ideia do que é Linux e ainda assim usa o SteamOS. Então eu acho que ele tem uma importância muito grande. Ele é um ótimo sistema, sabe? Eu acho que ele é uma variação do Arch Linux que realmente fala, nossa, isso foi bem feito, sabe? Não é perfeito. Eu acho que tem esses gaps ainda para se preencher, tipo, negócio. Porque se eles não tivessem prometido ainda do SteamOS estar disponível para todo mundo, beleza, não ia reclamar disso. Mas eu acho que a partir do momento que eles prometeram que vai estar disponível para geral e ainda não cumpriram, eu acho que isso acaba sendo um defeito. Mas, assim, pro que eu acho que ele é muito bom. Então eu colocaria no B. Tanto que, né, tô usando todo dia. Inclusive, tô jogando Grand Chase nele. As 3 pessoas aí Toda vez que eu abro a gostam. Steam, aparece o Sonic do Raul, assim. Raul está jogando Grand Chase. Só Grand Chase. As 3 pessoas que eu sei que estão ouvindo aí que gostam de Grand Chase, eu acho que funcionando. você falou um ponto bem importante. Eu acho que vai ter um impacto até difícil de imaginar quando a Valve lançar para desktop. Tipo, acho que muita gente, muitos canais, muitos sites de tecnologia vão querer instalar o sistema da Valve
tipo, substituir o Windows devido a novo seu computador antigo com o sistema da Valve, com SteamOS e Sim. jogos, etc. Talvez seja por isso justamente que eles estão demorando, porque se fazer algo mal feito, queima o filme do projeto inteiro, né? Sim. É Sim. tanto que o próprio FlatHub, né, agora que saiu aquela marca de 1 milhão de usuários ativos, eles mesmos falaram que grande parte desse sucesso absurdo do FlatHub é o Steam Deck. Porque, tipo, o Steam Deck vem com FlatHub por padrão e, tipo, vendeu milhões de unidades, né? Então, teoricamente, milhões de pessoas têm acesso ao FlatHub. Então, tipo, Qualquer um que foi baixar um software no modo desktop na lojinha, baixar Sim. um Flatpak, muito provavelmente. Sim, então Verdade. é um impacto muito grande no mercado, sabe? E se sumisse, hoje faria falta, sem dúvida, né? Porque ele Sim. colocou o Linux Gaming, assim, num novo patamar. Acho Sim. que ficaria pro B, pelas limitações que É. ele tem também. Sei. Talvez por eu não ser um usuário de Steam Deck e eu observar de longe isso, eu vejo algumas coisas um pouco diferentes, assim. Eu não acho que o SteamOS em si foi um game changer, ou é um game changer. Eu acho que as tecnologias que a Valve embutiu no SteamOS e que por consequência podem ser embutidas em qualquer outro Linux é que fizeram com que isso acontecesse, com que o SteamOS ganhasse esse mérito. Porque eu acho que, na verdade, o mérito é do Steam Deck solução e não do SteamOS propriamente dito. Porque, vamos lá, o que o SteamOS tem? Ele tem o Proton, ele tem otimizações de driver que são feitas no Mesa, ele tem otimizações de kernel que são upstream. O que mais? Ele tem um compositor próprio, mas que você pode utilizar ele em qualquer hardware NVIDIA, desde que você instale ele. NVIDIA não, desculpa, em qualquer hardware AMD, desde que você utilize ele. Então, o SteamOS... Ele tem a interface própria dele também para jogos Então, lá e Mas tal. é o Big Picture, não é? A interface para jogos dele? Não É um Big exatamente. Picture do Steam. Ou calma. É um Big Picture do Steam Deck, porque precisou ser otimizado para aquele tamanho de tela. Mas em algum momento a Valve já até disse que vai disponibilizar para o desktop também. Mas tem essa diferença de tamanho e de ocupação Sim. de tela. E por isso que ele precisou de um Big Picture diferente. Mas é o Big Picture. Não é uma Mas vai um pouco. interface. Não, na verdade, vai um pouco além disso. A parte do Big Picture, que seria igual para o desktop, é meio que a navegação pela biblioteca. O Steam Deck tem uma série de plugins para aquela interface também, para você estender as funcionalidades dele e adicionar recursos. E ele tem toda uma gestão de hardware a partir dali, de configurar FSR, consumo de bateria e energia, a taxa de atualização da tela. Tem um monte de coisas assim. Então ele vai um pouco além de ser só um Big Picture. E o Big Picture disponível para geral nunca vai ser igual ao do Steam Deck por conta da gestão de hardware que tem nele. Sim. Eu acho até, assim, você falou do Steam Deck ser mais relevante do que o SteamOS. Eu acho que existe uma verdade ali. Porém, o Steam Deck não seria nada sem o software também. Tipo, ele é uma coisa interessante pela junção de ambos. Assim. Eu até ficaria ok em colocar o SteamOS entre um B e o C, mas eu acho que ele é mais um pouco mais tipo C+ ou B-, sabe? Então, Então, o novo Big Picture ele tem a mesma estética do sistema do SteamOS, que eles fizeram, né, o port, mas de fato, como eu disse, tem muitos plus a mais, né? Ali você conseguir instalar plugins e modificar algumas coisas, você conseguir gerenciar o hardware, todas essas coisas que aí não tem, né, no Big Picture do desktop. Porque isso tem a ver mais com Não o tem, porque sistema. não faz sentido ter também, Sim, né? então, Convenhamos. mas muito do que as pessoas elogiam o SteamOS é por conta da experiência do Steam Deck, é por conta da experiência de uso do SteamOS. Porque existem, tipo, hardwares mais potentes que o Steam Deck. Tipo, o ROG Ally é mais potente, aquele da Lenovo, que eu esqueci o nome também, é mais potente em hardware. Mas, obviamente, algumas pessoas preferem por conta do Windows, porque dá pra jogar um Valorant, alguma coisa assim. Mas as pessoas sempre elogiam o SteamOS por conta da experiência, porque você tem uma experiência de console. Enquanto ali no Windows... se você considerar o rolo ISO e você instalar ele num hardware normal, você vai ter esses recursos aí justamente que você não tem no Big Picture. Então não é exatamente a mesma coisa, sabe? Se você instalar o rolo ISO, você vai abrir o menu lateral e vai ter um monte de opções interessantes ali. Mas aí tem uma pergunta, por exemplo, porque eu não sou usuário da plataforma, eu só observo ela de fora.
essas funções extras, elas estão acessíveis quando você está com o cliente do Steam aberto. Quando você está no modo desktop, por exemplo, você não tem essas funções facilmente acessíveis assim. Não, mas geralmente o modo desktop é só para você instalar algumas coisas para você rodar no Game Mode, porque o Game Mode é a interface padrão. Mas faz parte do sistema. Então, essas críticas todas que eu fiz é porque, assim, eu não consigo enxergar o sucesso do Steam Deck e do SteamOS como a mesma coisa. Eu acho que são coisas muito diferentes. E se eu fosse votar o meu voto pro SteamOS como sistema operacional, eu colocaria ele no C fácil. Porque a maior parte das coisas que fazem o SteamOS ser diferente estão no cliente da Steam ou são tecnologias que tem no Linux. Por exemplo, se fosse possível pegar o binário do cliente do Steam Deck e colocar num desktop, você teria as mesmas coisas, se o hardware fosse compatível. Então, mas eu acho que a partir do momento que não dá, aquilo é uma exclusividade do SteamOS. Logo, é uma exclusividade daquele sistema. É que eu acho que eu não sei se seria o mesmo, assim, talvez justamente por você não ter tido aquela experiência em primeira mão, assim. Eu não acho que... Eu acho que o Raul tem razão. O SteamOS é parte da razão do Steam Deck ser um sucesso. Porque um console que você segura na mão, um handheld, assim, existe há muito tempo. É tipo o Switch, sabe? Ele também foi um sucesso. O fato do Steam Deck ter sido esse sucesso está justamente no software nele, trazer todos os jogos que você já comprou na Steam ali. E daí, claro, ser Linux, ser open source, ter todos aqueles recursos e gestão. Blá, blá, blá. Então, eu acho que o SteamOS, ele não é como se você pudesse trocar o sistema operacional e ficasse tão bom quanto o Steam Deck. Botar o Windows dele não é tão legal quanto, botar outra distro não resolve do mesmo jeito. Então tem essa questão. Eu realmente acho que ele ficaria um pouco abaixo do B e um pouco acima do C. Mas como a gente tem que escolher um dos dois, meu voto é no B. O meu voto também é no B. Então, porque uma das coisas... Então, não é no B. Eu vou brigar por esse B. Esse B eu vou brigar. Não queria briga, agora eu vou brigar. Porque se você vê review das pessoas na internet, as pessoas sempre reclamam, tipo, por mais que os outros hardwares que venham com Windows, eles sejam mais potentes, as pessoas ainda preferem um SteamOS. No geral, não quer dizer que todo mundo, obviamente. Mas as pessoas preferem um SteamOS por conta da experiência de uso que o sistema, inclusive, traz. Porque ele traz, tipo... Porque o Windows, ele numa telinha pequena, ele soa muito gambiarra. Porque ele não é feito para aquele hardware. Veja, que fique claro que o fato de eu achar que o SteamOS não é tudo isso, não quer dizer que eu acho que o Windows na mesma situação vai se sair melhor, não. Na verdade, ele vai ser 1000 vezes pior na mesma situação que o Steam Deck. Tanto é que eu já usei o Windows em Palms, né, em modelos antigos de computador de mão, assim, era horrível. Era a pior experiência do mundo, porque ele não foi feito para ser usado daquela forma. Mas, de novo, eu continuo não concordando com vocês. Você pode pensar, isso, talvez assim, mas te dar uma última cartada. Windows é a melhor solução. Digamos assim, o outro ponto que a gente trouxe aqui algumas vezes é assim, faria muita falta se o SteamOS deixasse de existir? Eu acho que o mundo Linux Gaming perderia muito se ele não existisse, porque nenhuma dessas coisas aí teria sido criada. Eu acho que no nicho de handheld, assim. Sabe por quê? Porque o Proton, que é o lance da Valve, já tem aí... Talvez ela tenha criado o Proton já pensando no Steam Deck. Provavelmente foi isso que aconteceu. Mas o Proton, ele é muito mais significativo para que as coisas funcionem no Linux do que o SteamOS. Então, quando sai uma nova versão de alguma coisa, agora funciona, não é saiu uma nova versão do SteamOS por causa disso aquele jogo que não rodava está rodando. Não, saiu uma nova versão do Proton e por causa disso aquele jogo que não rodava agora está rodando. Que você consegue fazer em qualquer distro. Então, assim, existe um impacto. É que eu só acho que o impacto do SteamOS é um pouco menor. Então, é um pouco menor. Sim. Do que o Steam Deck é o concurso. O Steam Deck existe o mundo Linux antes mas acho que é justamente isso que você talvez tenha que deixar de separar. O Steam Deck não existe sem o SteamOS. Eles são, tipo, a mesma coisa. É parte integrante da experiência, tipo macOS e MacBook, sabe? Sim. Ele é um único objeto, assim, digamos, apesar de serem software e hardware.
Eu entendo a questão de que o Proton é a parte mais importante pro SteamOS existir. Porque se não tivesse o Proton, teria 3 jogos lá dentro. Compatibilidade Mas, menor, sim. mas eu acho que também, ao mesmo tempo, tipo, o cenário de handheld sempre existiu. Tinha aquele, acho que GDP, que era uma marca que tinha um monte. E, tipo, era possível. GPD. Então, e era possível instalar Linux ali. Só que ninguém nunca pensou em falar, eu vou fazer uma experiência aqui fechada, tipo, de Linux, mas que seja mais fácil de usar essas coisas. Qualquer um poderia ter feito. Poderia ter pegado, instalado o Steam no Linux com o Proton ali, que já existia antes do SteamOS, e colocar A gente pode uma traçar um nova- paralelo que não tá no nosso tier list aqui para ver se faz algum sentido. Apesar de tipo, a gente votou aqui, a gente ganhou nos votos, a explicação acho que é justa até. A gente não colocou Android nesse tier list aqui. Ele também é um sistema para devices específicos. Ele seria mais importante do que vários aqui, não? Provavelmente. Sim. Eu O colocaria Steam ele no Deck só não S4. tem. O Steam Deck só não tem o mesmo range. Tipo, quantidade, obviamente, né? Mas eu acho que ele é mais importante do que o Elementary para o mercado, enfim, para o que ele fomenta, digamos assim, do que o Endless, do que o Nix, do que o Gentoo, do que o Red Hat Enterprise, talvez. Red Hat Enterprise, de novo, para mim, ele estaria mais para cima, mas beleza. E aí eu acho que o SteamOS, ele não é aquela coisa assim, se ele sumir, tem o mesmo impacto desastroso que seria se o Ubuntu sumisse, igual a gente falou antes. E ele não é uma distribuição que você pode simplesmente baixar e usar no seu desktop ainda. Por isso que ele ficaria abaixo do Tier B, mas acima do C. Só que como a gente não tem, eu julgando pela importância, botei ele no B. Por isso. Mas só isso. E é melhor a gente seguir, porque Que eu vou brigar. provavelmente a gente não vai concordar. Que eu vou brigar. Esse conteúdo que você acabou de assistir faz parte de um episódio do Idiocast e você pode ouvir ele na íntegra no Spotify ou em vídeo completinho aqui no YouTube, clicando nesse card que vai aparecer aqui ao lado.